students! Welcome to our English class! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de inglês. Eu sou a Teacher Monique and let's start! E aí, como vocês estão? How are you today? Are you prepared for our English class? Estão preparados? Lembram da preparação que tem que ter, né? Pega o material de inglês, não é para assistir a aula de qualquer jeito, é para prestar atenção, para fazer as anotações de vocês e para estarem coladinhos comigo. Não se dispersem, porque isso aqui é coisa muito séria, né? Vocês estão tendo aula remota, mas é para levar a sério do mesmo jeito, como se vocês estivessem na sala de aula, beleza? Then let's start. Today we are going to talk about reading strategies. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre estratégias de leitura em língua inglesa. Normalmente, quando eu levo um texto para a aula, né, para que vocês façam a leitura, num primeiro momento, a primeira coisa que vocês dizem para mim: ah, professora, mas eu não vou entender nada desse texto, tá tudo em inglês. Olha só que ironia, né, na aula de inglês. Não, professora, eu não entendo nada disso. Mas, o que acontece? Usando as estratégias certas e observando alguns elementos essenciais na atividade de leitura, vocês vão conseguir compreender muita coisa do texto. Vocês não vão precisar ficar traduzindo todas as palavras. Com essas estratégias, usando direitinho essas estratégias de leitura que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão precisar procurar no dicionário somente palavras-chave para vocês entenderem o texto. Então, venham aqui comigo, me acompanhem que vocês vão entender tudo direitinho. Ok? Let's go! Let's go together! Vamos juntos! Então, a primeira estratégia de leitura que vocês precisam utilizar, ela se chama previewing, que nada mais é do que uma pré-leitura. It is essential to get a sense what the text is about. Titles, images, signal words or format. O que significa? Então, essa previewing é uma leitura prévia que você vai fazer. Quando você vai tomar conhecimento do texto. Você vai dar uma olhada aí nas informações visuais, nas imagens, nos títulos. Se tem algumas letras no texto que estão escritas em itálico ou elas estão em negrito, com uma cor diferente. Essas informações, elas são importantes para você ter uma ideia geral ali das informações que estão complementando o texto. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, uma previewing. Observem as cores que eu coloquei, porque essas cores aqui vão ser importantes para vocês entenderem o exercício que a gente vai fazer lá na frente. Então, previewing tá azulzinho aí. Depois, skimming. Skimming é outra reading strategy, é outra estratégia de leitura. Speed reading involves running your eyes quickly to get the main idea. Então, o skimming nada mais é do que uma leitura rápida. Você vai passar os olhos no texto todo e running your eyes, né? Você vai correr os olhos no texto rapidamente. Essa palavrinha quickly significa rapidamente. To get the main idea, para obter a ideia principal. Vocês vão conseguir saber qual é o assunto geral do texto. Você já tem as informações prévias, que são imagens, palavras que estão se destacando, o título, se tiver algum subtítulo, e agora vocês vão correr os olhos, sem se preocupar em tradução, sem se preocupar em entender tudo. Você só vai passar os olhos e vocês vão saber, vocês vão conseguir perceber que dá para entender muita coisa nesse skimming, né? Nesse mapeamento que você vai fazer do texto. Depois, vocês vão fazer um scanning, é outra estratégia de leitura. Não significa, gente, que vocês vão precisar usar todas essas estratégias de leitura. Conforme a prática e conforme as orientações do professor, vocês vão observando para saber o que é mais adequado para aquele momento. Então, o scanning nada mais é do que você procurar informações específicas. Então, let's understand together. Vamos entender juntos. To quickly search a text for a particular piece of information. Example, if you need a phone number or the date of a historical event. Então, o scanning, você vai escanear. Quando a gente usa a impressora para fazer para escanear um documento, a gente passa ali porque a gente precisa de uma cópia de algo específico. Então,
Esse scanning na atividade da leitura, você vai procurar por informações específicas. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, se você precisa, né? If you need a phone number, se você precisa de um número de telefone, or the date of a historical event, ou se você precisa da data de um evento histórico, então você vai procurar ali aquela informação específica. Você não vai precisar entender o texto todo, né, para encontrar essa informação específica. Então, em muitas provas, inclusive provas de processos seletivos, às vezes é suficiente que você faça só um scanning para você conseguir encontrar a resposta. Então, é mais uma estratégia, que todas elas são importantes, mas você vai ir observando conforme a prática qual é que vai ser mais adequada para o momento que você precisa, né, para a leitura que você estiver fazendo. Transparent words. Coloquei de vermelho aqui transparent words, essa corzinha é importante, né? Já falei. As transparent words nada mais são do que as palavras parecidas com as do nosso idioma. As palavras cognatas. Vejam que transparent significa transparente. Então, transparente é aquilo que você consegue ver através, né? Então, a palavra transparente é aquela que você bateu o olho e você já sabe qual é o significado dela. Então, essa é uma outra estratégia de leitura, procurar por essas palavras transparentes que vão te ajudar muito e vocês vão perceber, é óbvio que eu acredito que vocês já percebam isso, que sempre tem, em qualquer texto que a gente for ler, sempre tem transparent words. Now, another reading strategy, outra estratégia de leitura, repeated words, palavras repetidas. Observar então as palavras repetidas. Por que é importante palavras repetidas? Essas palavras que se repetem várias vezes ao longo de um texto, elas são importantes, elas se repetem porque elas são importantes. Então, você precisa ter atenção a elas, dar mais atenção a elas, porque se elas se repetem é porque elas são palavras essenciais aí no texto. Vocês também vão ver isso na atividade. And then, affixation. Observar as palavras formadas por prefixos e sufixos. O que é um prefixo e um sufixo, para quem não lembra? A gente tem uma palavra e essa palavra ela pode ser, a gente pode criar novas palavras a partir do acréscimo de elementos antes dela e depois dela. O que vem antes a gente chama de prefixo e o que vem depois a gente chama de sufixo. E essas duas, né, prefixos e sufixos, a gente chama de afixos. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui na palavra happy. Happy significa feliz. Se eu coloco um prefixo un, né, unhappy, infeliz. A palavra happy também eu posso acrescentar um sufixo ness, happiness, felicidade. Então, se você já sabe o significado da palavra happy, você vai conseguir deduzir o sentido, né, você vai conseguir inferir o sentido da palavra unhappy e da palavra happiness. Se você já conhece a base dessa palavra, vai ficar bem mais fácil observar o sentido por conta do acréscimo aí de prefixos e de sufixos. Now, let's do this exercise. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui juntos. Eu vou ler o texto junto com vocês, vou usar e depois no próximo slide vocês vão ver as estratégias de leitura sendo usadas na prática. Ok, let's go. The Statue of a Liberty. The Statue of a Liberty is an iconic monument known to people all around the world. It stands on the Liberty Island, which is at the entrance of the New York Harbor. The colossal masterpiece is representative of the historical friendship between France and the United States of America. It also optimizes the ideals of a liberty, peace, human rights, democracy, and opportunity. The statue and presenting it to United States was conceived in 1865, around the end of the American Civil War. It is interesting to know that the statue was built in France and shipped to United States across the Atlantic. It was included in the UNESCO World Heritage List in 1984. The monument attracts millions of tourists every year from all over the world. Eu tenho certeza que vocês conseguiram já entender muita coisa diante da leitura que eu fiz, né? Porque vocês treinaram aí o listening, vocês puderam ouvir e também vocês me acompanharam aí fazendo a leitura, né? Acompanharam fazendo um listening e um reading, né? Lendo junto comigo. But now let's use the reading strategies. Agora a gente vai usar as estratégias de leitura.
Olhem o que eu fiz aqui nesse texto. Eu usei um código de cores, né, um color code. Inclusive, é o que eu recomendo que vocês usem para entender um texto, não só em inglês. Vocês podem usar essa estratégia do código de cores para ajudar a entender textos em português também, em qualquer idioma. Mas aqui a gente está focado, né, no inglês. Lembram que eu falei para vocês que as cores que eu usei lá nas estratégias de leitura eram importantes? Porque agora eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês viram lá na imagem anterior que para vocês fazerem, dava para vocês fazerem a pre-reading, né, a previewing, né, a leitura prévia, porque vocês tinham a imagem, um título, né, e dava para vocês deduzirem Estátua da Liberdade, então dava para vocês saberem só pelas imagens aí e pelo título do texto qual era o assunto. Então o texto vai falar sobre a Estátua da Liberdade. É um monumento que quase todo mundo conhece, né? Aparece nos filmes, aparece nas séries, aparece em tudo quanto é lugar. É muito conhecido. Então, vendo a imagem, vocês já conseguem conciliar, né? Lembram que nas aulas anteriores a gente falou sobre multimodalidade? Então é isso, né? Você associar todas as informações que estão aí ao redor do texto para você conseguir inferir mais sentido. Aí, depois que você fez Depois que você fez a sua previewing, você pode fazer um skimming, né? Que é aquela estratégia de passar os olhos pelo texto. E aí vocês podem observar, tem ali New York, Liberty Island, Statue of a Liberty, Democracy, Liberty, tem muito UNESCO, American Civil War, tem datas, né? Vocês conseguem ver, turistas, tem muita coisa aí que dá para saber. Vai falar sobre um ponto turístico e tal. Vocês conseguem inferir muito sentido fazendo esse skimming. Depois, qual seria o próximo passo, né? Se vocês precisassem de alguma informação específica, por exemplo, se o professor pedisse alguma data ou pedisse alguma informação, vocês fariam um scanning, mas aí dependeria da orientação que vocês receberiam do professor para encontrar essa informação específica. Depois disso, o que vocês podem fazer? Procurar as transparent words. Aí você vai pegar uma caneta de cor diferente, eu peguei o vermelho aqui e grifei todas as transparent words, pintei de vermelho para vocês verem quantas palavras transparentes tem nesse texto. Statue, que a gente sabe que é estátua, liberty, que é liberdade, iconic, que é icônico, monument, que é monumento, liberty já acabei de falar, né? Opportunity, de oportunidade, democracy, democracia, interesting, interessante, attracts, atrai, tourists, turistas. Então são palavras que você não vai precisar procurar no dicionário, elas são transparentes, a gente consegue saber imediatamente o significado delas. Tem poucas letrinhas que são diferentes e às vezes a palavra é exatamente igual, como por exemplo banana, chocolate, elas são escritas exatamente iguais no inglês e no português, só vai mudar aí a pronúncia. Depois disso, aí vocês podem procurar as repeated words, as palavras repetidas, que eu pintei de laranja. Então, a palavra statue, que é estátua, aparece várias vezes, então significa que ela é uma palavra central, né, uma palavra-chave do texto. United States, repete também, ou seja, esse monumento fica nos Estados Unidos. A palavra monument, para dizer que é um monumento, então France, a palavra França. Então a gente sabe que tem alguma coisa entre os Estados Unidos e a França, que é um monumento, que tem alguma coisa a ver com American Civil War. O que é American Civil War? Foi uma guerra civil norte-americana. Então, tem essas palavras repetidas, são as palavras centrais do texto. E por último, vocês poderiam observar as palavras formadas por prefixos e sufixos. Nesse caso aqui, eu destaquei uma que é friendship, porque é uma palavra formada por sufixo. Eu tenho a palavra friend, que é um substantivo, e eu coloco ship no final. Então, friendship, friend, vocês sabem que é amigo, e friendship, amizade, certo? Então, esse texto aqui não tem muitas palavras formadas por prefixos e sufixos, tem mais alguns verbos aí, mas eu achei melhor a gente não entrar nesses detalhes muito de formação de palavras para vocês não se confundirem, porque a nossa aula hoje é sobre estratégias de leitura. Bom, o que vocês podem, depois que a gente usou todas essas estratégias, vocês perceberam que essas palavras que sobraram, as que estão em preto, são as que vocês precisariam procurar o significado no dicionário para conseguir entender o todo do texto, né, os detalhes.
E aí vocês podem observar que reduziu muito a quantidade de palavras a serem procuradas no dicionário. O dicionário sempre vai ser usado, gente. A ideia, eu uso o tempo todo, a gente usa o dicionário do português e o português é a nossa língua. A gente vive, né, a vida inteira falando português e tem um monte de palavra que a gente não conhece. Então, no inglês vai ser assim sempre. Agora eu vou fazer a tradução aqui junto com vocês e aí vocês vão, né, tirar as conclusões aí se vocês conseguiram fazer inferências certas, se vocês conseguiram deduzir as informações certas do texto, certo? Então essa a última parte aqui da nossa aula é a gente entender o texto todinho, até o, né, completo. Então a Estátua da Liberdade é um monumento icônico, né, Iconic Monument, conhecido pelas pessoas all around the world, pelas pessoas do mundo todo, ao redor do mundo todo. Ela fica onde? Na Liberty Island. Island é ilha, então ela fica na Ilha da Liberdade nos Estados Unidos. E ela fica onde? Em New York, ela fica em Nova York. Essa expressão, né, colossal masterpiece, é uma obra de arte colossal. A palavra masterpiece significa obra de arte. E representa uma amizade, lembram da palavra friendship? Uma amizade histórica. Entre, a palavrinha between significa entre, né? Então entre a França e os Estados Unidos. Então é um símbolo de amizade entre a França e os Estados Unidos. Lembrem-se que no inglês a gente sempre, a ordem das sentenças a ordem das expressões é invertida, né? Então historical friendship, em português a gente diz amizade histórica. Então primeiro vem amizade, depois vem histórica. No inglês é o contrário, né? Depois, ela otimiza, né, optimizes, ela otimiza os ideais de liberdade, paz, direitos humanos, democracia e oportunidade. A estátua, ela foi presenteada, então ela foi presenteada para os Estados Unidos ela foi concebida em 1865, no final da Guerra Civil. E é interessante notar que, né, it's interesting to note, é interessante notar que a estátua foi construída na França, né, então ela foi concebida em 1865, foi construída na França e ela foi shipped, ela foi levada de navio para os Estados Unidos, across the Atlantic, então ela atravessou, né, os Estados Unidos ficam aqui, né, no continente americano e a França fica lá na Europa, então eles atravessaram a estátua, trouxeram a estátua de navio. E ela foi, em 1984, ela entrou para a lista da Unesco, né, de patrimônio histórico, aquela lista dos grandes monumentos do mundo, na qual também está o Cristo Redentor, que é um monumento aqui do Brasil. Então a Estátua da Liberdade está nessa lista da Unesco também. O monumento the monument attracts millions of tourists, atrai milhões de turistas todos os anos from all over the world, de todo o mundo. Beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, é isso, that's it. Thank you so much, and eu deixei aqui para vocês na última imagem, o meu agradecimento por quem ficou até aqui o fim da aula junto comigo, e deixei a imagem dessa senhora Gracinha, para lembrar vocês de agradecerem pela família, agradecerem pela saúde de vocês e para vocês, enfim, acreditarem que essa situação vai passar e daqui a pouco a gente vai estar junto e vai estar tudo bem, tá bom? Thank you so much and I see you later. Bye bye.